Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 5 do módulo 6, método dos quadrados mínimos. E agora então a gente vai reunir tudo que a gente viu nas aulas anteriores, em especial na aula passada. Se você não viu a aula passada, dá uma olhadinha no card aqui em cima. Para fazer o nosso programa em Python, vai ser interessante você ter os conceitos da aula passada e as outras que vieram também, para a gente conseguir construir um programa bem bacana. Bom, então pessoal, eu vou fazer só o resumo desse slide aqui. A gente já vai passar lá para o Google Colab, que a ideia aqui do programa em Python é a seguinte, tá? Você tem um conjunto de dados tabelados, né? Então você tem aí vários, 11 valores aí de x e y correspondente, tá? Você já definiu também quais são as suas funções, g de 1 de x, g2 de x, g de 3 de x, que vão compor a sua função φ de x. E o que você precisa determinar agora, pelo método dos quadrados mínimos, é α1, α2 e α3. A gente já tinha visto também na aula passada que o sistema linear resultante para este problema em particular é dado por esta matriz A de coeficientes e este vetor de termos independentes. Tá? Lembrando aí que o f esse f de xk é basicamente esses valores de y da sua tabela, e você vai ponderando ali esse f pelos valores de x, tá? E obviamente para cada ponto você faz a conta par a par, a multiplicação par a par e depois soma, né? De acordo com esse equacionamento, tá? Então a resolução desse seu sistema linear é importante para você achar os valores α1, α2, α3, que são os coeficientes que vão te dar então qual vai ser o valor ali melhor ajustado para minimizar a distância entre o valor tabelado e o que é fornecido pelo modelo. Uma coisa importante, pessoal, é que ao invés da gente fazer essa conta, a gente deve fazer a obtenção dos coeficientes dessa matriz A aqui, né? Ela pode ser feita de forma inteligente. Então veja que eu vou fazer a soma de uns, né? A soma de x ao quadrado, a soma de x ao cubo e a soma de x à quarta. Então é importante eu obter esta tabela, tá? E só depois de eu obter esta tabela, aí sim aproveitar esses valores dessa tabela para construir a matriz A. Então veja que se eu obtive a soma de x, ó, eu obtenho esse elemento que é o A12 e o A21, porque a matriz é simétrica, né? Se eu obtive a soma de x ao quadrado, eu obtenho esses dois elementos. Se eu obtive a soma de x, esses três elementos. Se eu obtive a soma de xk ao cubo, eu obtive esses dois elementos, e a soma de x à quarta eu obtenho esse elemento. Além disso, eu posso também fazer essa conta aqui, né, pessoal, para obter o vetor b de termo independente. Então vamos trabalhar agora, pessoal, no programa em Python, tendo em vista esse slide aqui, tá? Eu vou deixar de lado e a gente vai abrir aqui então um Google Colab. Então vamos lá, Google Colab. Deixa eu dar um zoom maior aqui, né? E aí a ideia nossa do Google Colab, pessoal, eu espero que vocês já tenham, enfim, uma certa familiaridade com o Google Colab. Lembrando aí que se não tem, é só você ter uma conta Google, digitar Google Colab no Google e você já cai ali, como eu estou mostrando agora, num notebook onde você pode botar o seu código em Python, tá? Então a ideia aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte: cn módulo 6. Esse código vai estar na descrição do vídeo, pessoal, mas é legal você me acompanhar o passo a passo. Eu vou colocar aqui, pessoal, os dados você não precisa digitar, tá? Eu já tenho os dados aqui tabelados. Você pode ir na descrição do vídeo, ir no meu Google Colab, copiar e colar e fazer todo o processo junto comigo. Eu acho que vale a pena. Essa parte de dados não precisa digitar, mas a parte referente a entender o que você está fazendo, fazer passo a passo, é legal você fazer junto comigo, tá? Então vamos lá, ó. Eu te dou x e y, e a ideia aqui é que eu vou obter então um sistema aumentado, tá? Eu vou ter uma funçãozinha que a gente vai criar agora, que você dá x e y, e automaticamente você já consegue então gerar a matriz A e o vetor B, tá? Então a ideia aqui, vamos colocar agora então, é que a nossa dificuldade é como é que a partir dos dados tabelados eu gero a matriz de coeficientes A. Vamos imprimir ela aqui.
e o vetor de termo independente, com os termos independentes, B, tá? Então, isso aí, pessoal, a gente vai mostrar agora para vocês como é que a gente vai escrever essa função, tá? Então, essa funçãozinha, ela não é tão complicada se a gente tiver, se a gente utilizar aquele truque que eu já havia mencionado, que eu vou deixar aqui em talvez um pouco mais focado aqui, aqui fica melhor de ver, tá? Então, a ideia nossa aqui, deixa eu dar um zoom menos aqui, pronto. A ideia nossa aqui, então, é que eu vou ter uma função sistema aumentado, como eu já havia comentado, aumentado. E essa função, pessoal, ela tem um truque interessante, tá? O truque dela que eu acho interessante é que eu vou passar aqui xy, tá? E eu vou passar também aqui o grau do polinômio que eu desejo. Porque eu não sei se vocês viram aqui, eu tenho um polinômio de grau 2, né, que vai até grau 2. Então, por exemplo, aqui eu posso botar, vou botar uma variável chamada dimensão, e aqui o grau que eu vou querer, na verdade aqui veja que eu tenho 3 alfas, né, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Então esse cara aqui não vai ser o grau, vai ser até quantos alfas eu quero calcular, quantos coeficientes eu desejo calcular, tá? Não é necessariamente menos 1 o grau, nesse caso, né? Número de coeficientes menos 1 o grau. Menos 1 é o grau. Bom, enfim, aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o número de dados que eu tenho, né? Por quê? Porque, na verdade, isso aqui vai ser importante para eu fazer essa soma. Eu tenho que fazer a soma nos pontos. Eu tenho que fazer o produto aqui, né? Eu faço o produto e faço a soma de produtos. Então eu preciso ter qual é o tamanho, qual é o número de dados que eu tenho, né? Obviamente eu poderia usar M aqui para ficar mais fácil da gente identificar isso. Então agora a primeira coisa, pessoal, é que a nossa matriz A ela vai estar vazia, empty, tá? E aí o que acontece, na verdade, é que eu vou colocar ela como dimensão do número de coeficientes. Então veja aqui no caso que se eu colocar a dimensão 3, eu vou ter automaticamente, então, pessoal, a dimensão 3 aqui significa que eu vou ter alfa 1, alfa 2 e alfa 3, tá? Que é necessário para a gente construir o sistema linear. Eu tenho também aqui, pessoal, o nosso vetor B, que automaticamente é dado por essa dimensão, tá? E aí veja o seguinte, tá? Então o pessoal buzinando ali, parabéns. Continue buzinando bastante, pessoal. Estão adorando a minha aula, né? O pessoal está emocionado com a minha aula aí, todo mundo buzinando na rua. Muito bom. Olha só, então, pessoal, o que acontece? Eu tenho aqui uma soma, né, que a gente vai fazer referente ao que? Veja o seguinte, pessoal, qual que é o nosso truque aqui? Vamos usar a cabeça, ó. Eu preciso fazer esse vetorzinho aqui, esse cara, essa soma é uma lista. Eu vou fazer uma lista, tá, que vai somar esses coeficientes aqui, tá? Então vamos lá, ó. O pessoal realmente está emocionado com a minha aula. Muito obrigado, pessoal. Continue buzinando. Muito bom. Buzinem mais alto, então não estou conseguindo ouvir direito. Enfim, vamos lá, pessoal. Tocando a nossa aula maravilhosa aqui em Python. Então agora o que eu tenho? Ó, eu tenho aqui o seguinte, ó. Vamos pensar no seguinte. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, eu vou calcular essa soma de K de 1 até M. Só que quantas somas eu preciso fazer, né? Esse é um ponto importante. Veja que esse número de somas, ele funciona como? Ó, se eu falei para você que eu tenho alfa 1, alfa 2 e alfa 3, né? Quando eu definir alfa 1, alfa 2 e alfa 3 na forma de um polinômio, que é o nosso caso aqui, eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu vou calcular 5 termos e a potência que eu vou é até a potência x à quarta. Então, vamos lá, ó. Eu tenho três alfas, né? Alfa 1, 2 e 3, e vou precisar calcular 5 termos. Então aqui no caso, como eu começo em 0, né? Ele vai fazer 0, 1 e 2. Por quê? Porque se eu tenho 3, ele vai de 0 até 3 ele não vai, ele não faz para 3. Então ele faz só 3. Se eu puser mais 2, ele faz o cálculo de 5 termos, tá? Então aqui para dar o cálculo de 5 termos, né? 5 termos aqui, eu preciso fazer o número de coeficientes mais 2. Além disso, eu vou precisar
fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer a soma para cada termo. Eu vou fazer a soma dos k pontos de k variando de 1 até m. Até m, né? Então o que eu faço? Eu vou fazer o range começando em 0. Range começando em 0 até m de Maria. Ótimo. Então agora, o que eu vou ter? Ó? Eu vou fazer o aux igual a aux mais... Aí vamos pensar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o x de k, que são os k pontos, e vou fazer vezes i. Então, para um dado k, eu vou fazer k variar de 1 até m. Para i, e o i começa em 0, eu vou pegar o x de i elevado, o x de k elevado a i. Se o i é 0, é esse carinha aqui, ó, é o x k elevado a 0, que dá 1, né? Agora, se o i igual a 1, é o x de k elevado a 1. Se o i é igual a 2, é o x de k elevado a 2. Ou seja, esse i que varia de 0 até din mais 2, o que é o din mais 2? 3 mais 2, 5. Só que ele não vai até 5, ele só vai até o 4. Então ele vai até x a quarta. Isso aqui, pessoal, é um super truque, que vocês vão ver que a gente vai fazer mais um truque daqui a pouquinho, tá? E lá na rua haja buzina, né? O pessoal vai gastar a buzina mesmo. Parabéns aí, buzinem bastante. Pessoal adorando minha aula aí. Vamos lá. Aí, ó, o pessoal tá emocionado com essa aula. Vamos lá. Muito bom. Então, olha só, pessoal, vamos pensar. Aqui eu já fiz esse pedacinho dessa tabela, resumo, para evitar de ficar refazendo as mesmas contas. Usar o cérebro, né? Enfim. Então, vamos lá, ó. Um for de i in range de 0 até din. Então, o que é esse for agora? Vamos pensar. Pera. Vamos pensar mais. Pensa um pouquinho mais. O que a gente vai fazer? Bom, eu já tenho essa tabela aqui, ó. A partir dos valores que eu calculei, que estão guardados nessa lista soma, eu vou preencher essa nossa matriz usando os valores que estão em soma. E aí vem um super truque muito bacana que eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu vou colocar aqui 2 for, porque para preencher uma matriz é preencher a linha e preencher a coluna J, né? Ótimo, muito bom. Então vamos lá, ó, preenchendo aqui. Deixa eu botar 2 pontinhos. Pensando seriamente em gravar a 1 da manhã. Vamos lá. Ó, o pessoal já foi embora. Parou com emoção aí, né? Ah, só falar que parou com emoção que parece um emocionado, né? Muito bom. Ó, então agora vamos fazer o truque. Olha só, pera. Para tudo. Vamos pensar, hein? Foco, pessoal. Vamos focar, ó. Veja, esse elemento aqui é o elemento 00. Porque toma cuidado com isso, tá? Indexação de vetor e matriz e lista, o que seja, em Python, sempre começa em 0. Aí veja o seguinte, é 00, né? Que posição que esse elemento está, pessoal? Ele é o primeiro elemento da soma, ó, da lista de soma, né? É posição 0. Então aqui eu vou fazer, ó, i mais j. Olha o truque. Aí você fala assim, tá, o próximo elemento é esse aqui, ó, A01. É o x de k. Se você botar 0 mais 1, dá a soma de 1, que é esse cara aqui, ó. Esse outro cara é o elemento 02. 0 a 2. Soma índice da linha, que é 0, mais o índice da coluna, que é 2, e vai dar esse cara também. Aí você fala, não acredito. Isso não é surreal. Não é surreal, não. É entendimento adequado sobre a questão. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o elemento 1, 0. Se eu somar linha e coluna, dá esse cara aqui, ó. Tá nessa posição, na posição 1. Esse cara daqui é 1, 1. Soma linha e coluna, 1 mais 1, dá 2. 2, quem que tá na posição 2? Esse cara. Esse cara daqui é 1 e 2. Soma índice da linha com 1 da coluna, dá 3. 0, 1, 2, 3. Nossa, funcionou. E aí, para finalizar, para a gente certificar, vou fazer até o fim, tá, pessoal? Que é 0, a linha 2, coluna 0, né? Linha 2, soma a linha com a coluna, dá esse aqui, 2. Esse aqui é o 2, 1. Dá a posição índice 3. Posição índice 4. 0, 1, 2, 3, 4. Nossa, que coisa maravilhosa. Então aqui, o que a gente tem que tomar cuidado, pessoal? Ao invés de fazer 0, 0, porque a matriz é simétrica, né? Então eu não preciso fazer isso aqui
de 0 até o último índice e de 0 até o último índice. Eu posso fazer de 0 até o último índice, mas eu posso percorrer só a diagonal principal e todos os elementos acima da diagonal principal, como está aqui. E aí, quando for a diagonal principal, eu não preciso, eu só faço essa conta, né? Mas se for diferente da diagonal principal, por exemplo, o elemento 0, 1, 0, 2, que seja, eu vou fazer o seguinte, ó, e até, ó, o pessoal é emocionado aí. É isso aí, pessoal. Essa aula tá difícil, tem que ter música motivacional de fundo. Mais buzina, fica bonito. Olha lá o pessoal emocionado. O pessoal tá emocionado, que essa aula aí foi uma sacada boa. Então, ó, eu tenho aqui um if, né? E esse if, se o i é diferente de j, ou seja, eu não estou na diagonal principal, o que eu faço? Eu aproveito a simetria da matriz. Então, veja, além de eu não ficar refazendo conta com esse truque dessa tabela, né? Porque essa conta é cara, viu, pessoal? Além de não ficar refazendo conta, fazendo conta cara, eu ainda aproveito a questão da simetria da matriz, tá? Aí você fala, nossa, maravilhoso, legal. O que falta? Agora falta o termo independente, o vetor B. Vamos lá, ó. O termo B, pessoal, eu vou fazer o mesmo truque aqui que a gente fez, só que aqui não precisa dessa tabela. Por quê? Porque eu faço a conta uma vez e já acho o vetor B, tá? Agora vamos fazer o seguinte, ó. B é igual a, vamos lá, o for de i in range. Agora temos o nosso amigo Saque ajudando na sinfonia louca, né? Então vamos lá, pessoal, ó. Vamos fazer o B aqui, ó. O vetor B, né? Então o que é esse vetor B? Eu vou ter uma soma. Se eu tenho uma soma, né? Como é que vai ser essa soma agora, ó? Vai ficar assim, ó. Um for. E aí você tem que pensar, bom, eu tenho que fazer quantos desse, né? Eu tenho que fazer igual ao número de coeficientes, que vai até 3, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, 0, 1 e 2. Tá dado aqui, ó, eu tenho 3 coeficientes, ele faz de 0 até 3, tá? Ok, então agora eu vou fazer um for de j, e aí agora, pessoal, eu vou ter um for aqui, que vai até m, que é para fazer a soma, né? E aí veja o seguinte, ó, o pessoal é realmente emocionado com cálculo numérico aí na rua, né, pessoal? Parabéns, parabéns. Continuem buzinando, people. Muito bem, então vamos lá, pessoal. O que é esse vetor B? Né? Esse vetor B é você pegar o ponto tabelado yk vezes x de k. Ah, não, mas aqui é x de k ao quadrado, aqui é x de k elevado a 1, aqui é x de k elevado a 0. Ah, então peraí. Se esse cara aqui é o primeiro elemento, eu vou elevar a 0. Segundo elemento elevado a 1. Terceiro elemento elevado a 2. Então vamos colocar aqui, ó, x de k vezes elevado a i. A esse i que é justamente qual é o elemento de b que eu estou obtendo, tá? E agora, então, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou adicionar o b, né? Vou adicionar o elemento aqui, que está dado, depois de ter feito o for. Lembre-se que esse b está fora do escopo do for, porque o for é para fazer a soma, essa soma dos k pontos aqui, tá? E aí, por fim, não esqueçam, pessoal, que tem que ter o return, a e b, tá? Muito bem, então veja que isso aqui é só para a gente chegar no sistema aumentado, pessoal, de forma inteligente, de forma, digamos assim, adequada. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se funciona, se não tem nenhum erro. Aqui ele está conectando, deixa eu dar um zoom menos para a gente... Tcharam! Por favor, buzinem, o pessoal está emocionado aqui, né? Muito bom. Aí o que faltou aqui? Ele falou, olha, eu não defini NP, é verdade. Então vamos fazer o seguinte, ó. Import numpy as NP. O pessoal está emocionado na rua, o pessoal está vibrando com essa aula. Eu também estou emocionado, people. Muito bom. Então agora, pessoal, veja o seguinte. Eu achei a matriz A aqui, deu certo, foi muito bom, né? Ah, sim, aqui no caso, pessoal, tem que tomar cuidado só com o seguinte. Veja que aqui o nosso vetor B está correto, está certinho, está direitinho, né? Fez a soma ali direitinho. Ah, sim, aqui é K, tá, pessoal? Desculpa, eu cometi um erro. E lembrando que na descrição do vídeo vai estar o código. E agora está certinho, tá, pessoal? Eu obtive a matriz A dos coeficientes corretamente.
e fiz o vetor B corretamente também, tá? Aí você tem que tomar cuidado só, pessoal, que agora você precisa resolver o seu sistema linear. Então a gente vai usar uma coisa lá de sistemas lineares que eu já tinha ensinado para a gente obter finalmente os coeficientes, tá? Os coeficientes são NP, Lin, Aug. Nessas horas que a gente vê que o pessoal fica emocionado com o cálculo numérico. Olha a reação da rua, né, pessoal? Tudo espontâneo, o pessoal gosta desses truques que a gente ensina nesse curso, né? Olha lá o pessoal, escuta o pessoal aí. Olha o pessoal emocionado. É isso aí, pessoal. Emocionem-se. E olha que tá tudo fechado os vidros, hein? Enfim. Ó, então o coeficiente, pessoal, veja o seguinte, esse aqui é o alfa 1, alfa 2 e alfa 3. E aí você fala, pô, professor, mas será que isso está certo? Será que esse negócio aí de fato é certo, é correto? Será que ele está produzindo coeficientes adequados? E o gráfico? Será que a gente não podia visualizar isso? Pois é. Então a nossa próxima aula, pessoal, vai ser relativo a isso. A gente vai construir esse gráfico e eu vou mostrar para vocês uma coisa importante, que vai ser como é que a gente pode validar isso através de um gráfico, que é, na verdade, o importante para você. Poxa, será que eu fiz um monte de conta? Será que está certo? Será que não tem nada incorreto? Como é que eu posso fazer isso de forma visual? Vou mostrar para vocês. Obrigado e até a aula 6. E obrigado aí, pessoal da rua. Continua buzinando aí emocionado, hein? Obrigado, hein? Não esqueça de curtir e compartilhar essa aula, pessoal, para que mais pessoas fiquem emocionadas que nem o pessoal da rua. Até a aula 6, pessoal. Tchau.